muito bem-vindos ao nosso podcast Alicerçando. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Pessoal, nós estamos hoje com uma convidada super especial, Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. É um prazer imenso estar participando. Que bom, nós que agradecemos aí a sua presença. E a sua disponibilidade de poder esclarecer várias coisas para nós aqui, que vamos aprender muito com ela, com certeza. E para as pessoas também, né, terem esse conhecimento e essa base para alicerçar o sonho da casa, os objetivos. Seus objetivos. Bruna, antes da gente entrar no tema, só para quebrar um pouco o gelo, quero fazer uma pergunta pessoal para você. Não é sobre imobiliário aqui, é. Todo mundo assusta, né? Fala, opa, peraí, o que vai perguntar, né? Qual é a pergunta? Bruna, a ideia do Alicerçando é justamente a gente entrar nessa questão de sonho do imóvel, de construção mesmo, e trazendo aí para o lado, né, do sentimento. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber como que foi a conquista da sua primeira casa própria. Qual foi a sensação quando você entrou na sua primeira casa? Bom, é lógico que acho que para qualquer pessoa essa realização ela é muito bacana. E eu, na verdade, eu entrei na minha profissão jovem, acabei casando logo depois, então eu tinha já alguns investimentos, mas eu confesso que eu ainda não tinha minha casa própria. E eu acabei adquirindo a minha primeira aqui em Presidente Prudente mesmo, e foi bem bacana. É um condomínio que a gente já gostava, a escolha se deu porque ele tem uma área verde bem grande, nós temos 3 filhos, então isso impactou bastante a minha escolha. E depois eu posso também contar como que foi também a decisão pela casa, que acabou sendo um pouquinho engraçada, digamos. Pode contar. Então, quando o corretor ele foi me mostrar a casa, e então ele me levou logo no closet. E o closet da casa é grande, assim, comparado, né, ao padrão normal. E aí foi... Você apaixonou? Foi amor à primeira vez? Foi. Você tá vendo como os móveis planejados são importantes? Foi. Porque a princípio eu queria uma casa térrea e tinha que ser 4 suítes e tudo mais, e estava difícil encontrar, né? Sempre, às vezes, eram quartos em cima e embaixo. Enfim, aí realmente também os 3 quartos são em cima, um embaixo, não era do jeito que eu queria, mas aí quando eu vi o closet, eu achei que poderia ser ali mesmo. Tem muito imóvel que é vendido pela cozinha e esse foi vendido pelo closet, viu? Sim. Mas eu ainda tenho vontade de construir, mas eu espero um momento um pouquinho que eu tiver mais calma, se é que esse momento existe. Porque as coisas vão cada vez mais atropelando, né, o dia a dia. Agitado, mas eu imagino que construir deve ser bem bacana, né, fazer algo assim. E dentro aqui do Alicerçando, a gente está falando todas essas etapas, né? Tudo que você pode fazer para poder minimizar os problemas que às vezes as pessoas falam de ter, né, numa obra de construção, e trazer essa alegria, porque é gostoso você planejar ali cada ponto ali da forma como você gostaria, sem ter, né, os ônus que acaba tendo. Então, esse é o nossa expectativa aqui com o Alicerçando. Pessoal, e a Bruna? É um orgulho para Presidente Prudente. Sim. A primeira tabeliante Presidente Prudente, e ela há 11 anos tabeliando o estado de São Paulo, colunista jurídica no Jornal Imparcial, âncora jurídica no programa Urbanize na TV Band, que é super bacana, eu acompanho. Muito legal mesmo. Formada em Direito pela UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e Administração pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Que currículo, né? E primeira tabeliante Prudente. Ô, Bruno, a ideia aqui do podcast é a gente trazer conteúdos que justamente vai alicerçar o sonho da casa, que vai tirar do papel esse objetivo que a grande maioria das pessoas tem, né? De ter a casa própria, né? Sim.
E a sua parte é uma parte que normalmente o pessoal, tem muita gente que pensa em tudo, nos custos, né? Construir e tal, e aí chega na hora de fazer a documentação mesmo, tem muita gente que deixa um contratinho parado numa gaveta lá, né? Sim. Então, a gente gostaria de bater um papo sobre a documentação mesmo, né? Quais os documentos necessários, tanto para compra quanto para venda. Então, gostaria que você falasse um pouquinho. Então, quando você encontra lá o imóvel, bateu, Deu match. Então é muito importante que você lavre a escritura. Quando você comparece o cartório, né, então os principais documentos eles são divididos em 3 partes, que são os documentos do comprador e o vendedor, do imóvel e também os relacionados aos tributos, no caso de uma compra e venda, que seria o ITBI. Né? Em relação aos documentos dos compradores e vendedores, são os documentos pessoais, né? RG, CPF, a certidão de casamento, se tiver pacto, ele tem que estar registrado no registro de imóveis. E como são atos que normalmente faz na hora da venda. É muito difícil quem casa e já está lá com a matrícula, na matrícula com a verbação lá da informação do casamento, do divórcio. Divórcio normalmente o pessoal corre já a verba. De repente, um casamento é muito... Normalmente, no ato lá da venda, a gente vai fazer tudo isso, porque normalmente a pessoa deixa para fazer, né? Mudou o estado civil e a pessoa não fez a alteração lá na matrícula, né? Sim. Em relação aos documentos relacionados ao imóvel, então o principal deles é a questão da matrícula mesmo, né? Verificar quais são os ônus existentes. Também, então, além da matrícula, então tem a certidão de valor venal, tem a certidão de inexistência de débitos em relação aos tributos. Em relação a esses débitos, em alguns municípios, ela pode ser dispensada, mas a gente não aconselha, porque querendo ou não, essa é uma obrigação que a gente fala no meio jurídico, Procter Hand. Então quer dizer, o que significa? Ela acompanha a coisa, então se você adquire um imóvel que ele está com débitos, também você vai ficar responsável, assim como também as questões de dívidas condominiais. Que também ela tem também essa característica de ser uma obrigação Procter Hand. Sim. Bruna, com essa questão de pandemia, muita coisa mudou no cartório, né? Facilitou muito a vida de todo mundo, eu falo. Agilidade no processo, as assinaturas, né? Então, agilizou muito. Quando não tem um corretor aí na transação, porque normalmente o corretor ele vai emitir as guias, as certidões necessárias e tal, né? E muitos corretores, gente, eu tenho o hábito de emitir. Aline, mas eu ia fazer um adendo, né? Muitos emitem, mas uma grande maioria talvez não, né? Mas eu falo que não é uma questão que confiam no cartório, então eles já orientam a pessoa ou eles, quando eles pegam um imóvel para vender, então eles já nos procuram para ver se está tudo tranquilo. Era isso que eu ia falar, que normalmente eu tenho esse serviço aqui dentro, né? Então para mim já faz parte. Só que muitos corretores não fazem, e também você de repente pode estar adquirindo um imóvel e está perdido ali, não tem a certeza da segurança, está com receio, pode ir direto no cartório, o próprio cartório vai lá e prepara, faz todas as consultas necessárias para que você faça uma transação segura, né? O cartório, ele não cobra, né, por esse serviço, e é muito interessante, porque embora é um assunto ainda polêmico, porque nós temos hoje a lei do princípio da concentração na matrícula, que ela fala lá no artigo 54 que não poderão ser opostas situações não constantes na matrícula, mesmo no caso de evicção ao adquirente de boa-fé ou até mesmo alguma pessoa que tenha recebido esse imóvel em garantia. Porém, ela tem algumas exceções que são importantes aqui mencionar, claro. Que é no caso de uma falência, também no caso também que não entra na matrícula, é um direito
adquirido de forma originária, como usucapião, porque a propriedade no usucapião, ela se adquire pela posse, mas pacífica no tempo. Então, essa informação, então é bom a pessoa também comparecer em loco para verificar. E outras polêmicas são geralmente as dívidas trabalhistas, mas já tem precedente do TST que diz que tem que estar também essa informação na matrícula. E aí uma situação um pouquinho mais que eu acho que a tendência aí é regularizar é a questão que presume-se fraudulentas as alienações quando há a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Então, e o fisco, muitas vezes, ele não leva essa informação para a matrícula, apesar de ser possível fazer a averbação. Então, assim, são algumas situações que, nessas hipóteses, mesmo a lei ainda falando dessa necessidade das informações da matrícula, a gente ainda orienta a pedir as certidões. As certidões, isso. Então, eu tô comprando ali, não tem corretor, tô perdido. Eu posso ir lá direto no cartório, e lá no cartório, o tabelião que vai me atender vai conseguir resolver tudo isso e fazer toda essa checagem da documentação. Então, Aline, a gente emite todas as certidões, a gente sempre explica para a pessoa, porque quando eles veem mas tem uma dívida. Poxa, não é por conta disso que a transação ela vai cair. Pode ser que não vai cair. Porque a gente vai analisar várias coisas, né? Então a gente vai analisar a saúde financeira ali do vendedor. Então, principal, tem alguma coisa na matrícula? Não tem. Então saiu só um processo. Esse processo, qual que é o valor dele? Sim. Né? Tem mais patrimônio? Porque às vezes a gente está falando de uma pessoa que tem um patrimônio de 1 milhão e está vendendo ali um imóvel de 300 mil e a dívida é de 30 mil. Então, é evidente essa solvência. Agora, tem alguns casos ali que começa a ficar um pouco mais complicado. Então, alguns casos que tem umas ações que tem um valor um pouco mais elevado e que causam uma certa dúvida, a gente até orienta também a procurar, às vezes, um advogado para fazer uma análise mais minuciosa. Sim. Só que mesmo no processo, né, a gente já consegue avaliar ali algumas informações mais importantes. Mas em casos mais complexos é interessante também estar acompanhado de um advogado. Positivo, né? Aí vocês orientam a procurar um advogado para poder orientar. Fazer uma análise mais minuciosa desse processo para ver qual que seria o deslinde aí da causa. Eu já peguei situações que o cliente, com medo assim, da transação, de repente ficar preso ali devido a uma restrição de cartório. E a pessoa, sabe, de protesto. Aí a pessoa fica, nossa, mas não, e tal. Então até ele entender e a gente explicar, né? Sim. E aí tem gente que fica inseguro, né? Com receio, achando que não, para ser que aquele tipo de restrição, de repente, corre risco ali o bem. É complicado no mundo de hoje uma pessoa que não tenha um processo, né? De várias naturezas, mas é complicado no dia de hoje, no mundo aí que nós temos mais de 100 milhões de processos. Então, mas não é um motivo, mesmo tendo um protesto no nome, porque às vezes aquilo não está ainda sendo discutido, a pessoa não pediu para que fosse feita a suspensão ali da publicidade do protesto. Então, nesses casos, tem que fazer uma análise, não precisa já se preocupar antes de entender toda a situação ali do vendedor. Sim. E, inclusive, essa questão que você mencionou dos protestos, Aline, eu acho importante a gente divulgar que hoje tem uma central no estado de São Paulo que você consegue consultar. Então, se a pessoa tem algum tipo de protesto em todo o estado. Né? Mas a intenção depois é colocar essa informação de uma forma nacional. Muito legal. Bruna, nesse período que você está aqui em Presidente Prudente, já faz quanto tempo que você está com o cartório? Eu já, vai fazer 5 anos em 28 de fevereiro, que eu assumi. E você revolucionou essa parte dos cartórios aqui em Prudente, né?
Porque antes a gente fez esse comentário umas 2 semanas atrás, eu com uma amiga, que, né, falando de que você trouxe essa beleza dentro do cartório, o atendimento, porque antes a gente era tão mal servido na questão dos cartórios, ser tudo assim, simplesinho e tudo, e aí todo mundo depois foi se arrumando e se organizando, foi muito legal, essa visão feminina, eu acho que traz, né? Eu fico muito feliz, né, por ouvir isso, mas eu confesso que quando eu assumi aqui Prudente, eu estava numa fase da minha vida que estava assim, favorável. Em que sentido? Eu estava com muita ânimo, vontade, eu já tinha um cartório de notas, era menor e ele já me deu uma bagagem boa, porque eu consegui fazer ele crescer bastante. Então, quando eu cheguei em Prudente, eu vim com muita vontade e um sonho, né, de proporcionar a Presidente Prudente cartório, assim, nível capital, porque era uma cidade que eu já tinha feito um estudo grande e eu vi o potencial da cidade e eu falei, por que não investir aqui, proporcionar à população um cartório realmente, assim, com nível bacana de atendimento, onde a pessoa mude a percepção, quebrar alguns paradigmas. Então, eu achei que merecia. É uma visão, eu digo assim, linda, né? Porque é uma coisa que é muito precária, eu digo precária mesmo, de atendimento, nossa, vou atender aqui, aqui, assim. E aí lá a gente percebeu que você revolucionou mesmo essa questão de todos os cartões, assim. Hoje todos se reformaram, mudaram de endereço, para poder olhar para as pessoas com essa parte do atendimento, né? É muito legal eu ouvir isso, né? Que eu acabei impulsionando isso nos cartórios, porque foi bom para todos, porque todo mundo ali se atualizou, começou a buscar também melhorar, e foi muito bom para a cidade e para o mercado imobiliário, porque vocês ali, eu falo que dão um pontapé, né, que tudo depende de vocês, ele concluir a negociação, e quando você leva num cartório que apresenta todas as informações e deixa esse comprador, no caso, né, ele seguro daquilo, é muito bom. Então já une toda essa conquista do sonho, então ele vai guardar coisas boas. Eu sempre pensei com esse viés também de proporcionar às pessoas essa segurança dentro de um ambiente acolhedor e que proporcionasse mesmo uma segurança. Eu, assim, concordo em termos com a Ju. Eu não reclamo do atendimento, assim, eu sempre fui muito bem atendida nos cartórios. Já tinha muitos bons profissionais, né, Aline? Isso. Eu sou bem fiel e grata, assim, a galera que sempre me ajudou desde o começo e tá ao meu lado. O que eu acho que veio com tudo, essa questão da estrutura, beleza. A estrutura, beleza, né? Nada melhor do que você chegar num ambiente gostoso, né? Bonito, bem decorado. Sim. Então eu acho que a chegada da Bruna com esse olhar feminino, né? E com esse olhar, com essa visão, deu esse up para a cidade, né? E motivou os demais cartórios a também, né? Investir nessa questão estrutural. Agora, o atendimento, sinceramente, eu não posso reclamar. Eu sou... Sim. Até quando a Bruna chegou, a Bruna chamou para um café, eu falei, Bruna, eu sou super bem atendida, né? Não posso reclamar eu tenho um relacionamento muito bom ali, eu não posso reclamar da maneira que eu estou sendo atendida. Agora, a estrutura, né, a gente saiu, tem alguns cartórios que eram bem simples, o próprio cartório que você assumiu também, né? Era simples, Então, ele veio, sim, com um outro olhar, um outro ambiente, que deixou muito mais gostoso, que, se necessário, eu não sou muito de usar cartório, viu, gente? Assim, espaço físico, né? Sim. Mas tem muito corretor que utiliza, porque de repente lá você tem salas, né? Eu lembro uma vez que era uma negociação bem desafiadora que eu estava,
comprando 3 casas ao mesmo tempo, né? E eram 3 famílias diferentes e tinha algumas rixas ali dentro da própria família de um ou outro que a gente precisou utilizar 3 salas lá do cartório. Então, cada família estava numa sala assinando uma escritura diferente ao mesmo tempo, né? Então, não é todo cartório que consegue disponibilizar um espaço confortável. A gente não estava na sala dos profissionais, né? Estava na sala de reunião mesmo. Usamos, inclusive, a sala da Bruna. Teve um caso que a gente usou a sala da Bruna. Então, justamente que trouxe assim, um conforto para os envolvidos ali, para os vendedores. Então, foi muito bacana. Na verdade, Aline, você tem razão, sabe? Aqui em Presidente Prudente a gente contava já com profissionais assim, de excelência. Sim. Não tem nem o que falar. E eu valorizo muito essa experiência, sabe? Das pessoas que já estavam aí dentro do meu cartório. Eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, que me ajudou, que nada foi feito sozinho. Depois foi chegando algumas pessoas que agregaram muito, né, a toda essa mudança. Mas tudo foi nesse intuito mesmo de aprimorar mesmo, né? E principalmente eu acho que o que também fez as pessoas olhar diferente o cartório é que eu sou muito acessível, sabe? E eu acho que isso que permitiu também algo que eles gostam, né? Que eles falam, Bruna, eu sempre conheci o pessoal, a equipe, tudo, mas você abre, eu comecei a abrir muito porque tinha um ditado, às vezes, que tabelião é igual cabeça de bacalhau, né? E aí todo mundo sabe que tem, ninguém nunca viu. Então, eu achei muito importante isso, sabe, Aline? Eu dar essa acessibilidade para as pessoas, para elas poderem eu ouvi-las, né? O que a gente pode melhorar, porque ainda tem muita coisa a ser melhorada, sabe? Eu reconheço, mas essa abertura é muito importante, entendeu? E até para nós, né, corretores, logo quando a Bruna chegou, de imediato a gente já conversou e eu precisei do telefone dela. Eu achei que seria um bicho de 7 cabeças, que eu não teria esse acesso, mas prontamente me passaram o seu contato. Você estava viajando, eu mandei mensagem, você me respondeu durante a viagem, estava fora do país e respondeu. Então, assim, faz a diferença, né? Eu entendo como o ramo imobiliário, a gente tem que unir forças ali, sim, né? Exatamente isso. Eu preciso de você precisa de mim, eu preciso de um outro profissional, eu preciso da Juliana. Justamente o quê? A gente tem um objetivo em comum, né? Que é o cliente, proporcionar para o cliente uma compra segura, atender ali as necessidades dele, tem toda a parte jurídica que a gente precisa ali andar, né, conforme para manter essa segurança justa, né? Então a gente precisa de um ecossistema que realmente funciona, né? Sim. Então o cartório, assim, sem dúvida, essa postura de estar ali à frente, de receber prontamente. Então você chega lá, a Bruna tá andando pelo cartório normal, né? Então isso faz uma diferença. Faz diferença, né? E eu gosto de ouvir, sabe, Aline? Eu sempre peço, às vezes o pessoal que trabalha comigo é muito mais conhecido do que eu. Eu cheguei depois, né? Então não adianta as pessoas confia na Bruna, eu passei no concurso, legal, mas essa confiança ela vem com o tempo, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém por ter passado no concurso, lógico que isso agrega, mas até hoje eu troco experiência, eu consulto o Reginaldo, por exemplo, eu vou falar com o Denilson, Eduardo, inventário lá dentro do cartório, às vezes eu tô com algumas coisas que eu prefiro conversar com gente mais experiente. O Fernando, eu adoro conversar com ele, porque, Aline, eu acredito muito nisso, sabe? Essa questão da força jovem, mas sem desfazer da experiência. Eu acho que é aí que a engrenagem funciona bem, entendeu? A gente estava falando agora há pouco sobre isso, num outro podcast, justamente essa questão do jovem
com a experiência, né? Então, de repente, vem um jovem com uma visão, a experiência daquele profissional que já está há mais tempo, e nisso você consegue transformar ali tanto o atendimento, um novo olhar, né? É bem especial. Eu gosto muito de frequentar congressos, porque além dos cursos que a gente está se atualizando, conversar com os colegas de algumas coisas que eles estão fazendo, que eu posso adaptar aqui para o Presidente Prudente, porque é lógico que cada realidade, né, região tem uma realidade, mas a gente consegue adaptar muitas coisas estão por vir aí na área da tecnologia. Sim. E eu acho muito bacana essa conexão, sabe, Aline? Eu tenho alguns colegas hoje que estão dando cursos e é muito interessante isso, mas o que eu priorizei, eu acho muito também ao chegar, foi isso, sabe? Ter esse contato para entender mesmo onde eu poderia entrar e somar. Sim. Maravilha. Bruna, voltando lá na parte da documentação dos imóveis, quanto tempo hoje? Eu já sei, tá? Então, a ideia é que esse podcast venha trazer informação, né? Sim. Comprei um imóvel e fechei o negócio hoje. Quanto tempo a gente consegue soltar essa escritura? Aline, se toda a documentação tiver ok, a orientação pode soltar no mesmo dia. Agora, se tiver alguma certidão que a gente precisa, igual eu falei, que dependa de uma análise um pouco mais cuidadosa, aí talvez, né, não é tão aconselhável fazer algo assim. Então, de forma imediatista. Né? Porque a gente conversou. A prioridade sempre é segurança, tá, Aline? Porque eu já vi casos, né? Nós tivemos que tinha esse imóvel, tinha um processo. A gente conversando com a pessoa, ele tinha mais imóveis. Então, ele fez um requerimento no processo e tirou. Então, essa vinculação para o outro. Então, é tranquilo. Sim. E, Bruna, de como essa questão da tecnologia diminuiu o fluxo do cartório? Olha, Aline, eu aqui em Presidente Prudente até que não muito, tá? Até teve uma pesquisa, mas essa pesquisa foi a nível estadual, que aumentou assim, hoje a escritura eletrônica ela corresponde a mais de 30% já das negociações. Só que ainda aqui, o interior ainda as pessoas gostam desse contato. Por isso que eu falo, sabe? As pessoas elas gostam do olho no olho ainda, elas gostam de buscar ainda esse atendimento mais... A questão da segurança do pessoal, vou olhar... Mas a tendência é aumentar mesmo. E aqui tem o lance do tabelião de estimação. Com certeza, né? O tabelião, ele é um profissional de confiança. Né? Então, a pessoa vai naquele cartório, não é porque, igual você falou, não é só porque ela acha bonito, não. Sim. Ela quer se sentir segura ali dentro. Com certeza. Então, eu digo por mim, porque como eu cheguei há pouco tempo, eu tento conquistar isso. Eu tenho minha coluna no Jornal Imparcial, então muitas pessoas leem, às vezes vêm tirar informação. Então, é legal, né? Assim como você teve essa iniciativa aqui do podcast, que eu achei muito legal que contribui, né, para divulgar mais informações, eu também tento com a coluna, né, que ela é semanalmente. Sim. E eu acho muito interessante, porque muitas pessoas às vezes não sabem, né, o que o cartório pode fazer. Não tem a informação, né, que a gente precisa, não é porque às vezes as pessoas não sabem, né, elas quando buscam o conhecimento e quer saber mais, traz essa segurança de poder fazer bons negócios. Né? Sim, sim. Quando eu comecei no meu primeiro cartório, que eu ainda tinha muita cara de menina, foi difícil, sabe, as pessoas confiarem, né? Então, era um cartório uma cidade menor, eles iam muito. Aí, com o passar, né, do tempo, que eles foram pegando confiança, foi quando eu consegui, né, melhorar ali a parte de faturamento. Sim. Mesmo, né? E aqui em Presidente Prudente foi dessa forma. Então, eu cheguei fazendo algumas mudanças, mas não tem como, porque na parte mesmo de um cartório, do serviço, é o tempo, que é a sua confiança tá ali. Exato. Eu fiz uma negociação até que recente e a
pessoa confiava, o tabelião de estimação dela é o Denilson. E aí eu fui e peguei já senti isso com o cliente já tinha comentado, então ele já tinha citado o nome do Denilson umas 3 vezes. Quando concluiu a negociação, eu emiti as certidões e aí eu nem mandei para ele, eu mandei para o Denilson. Falei, Denilson, eu vou te mandar as certidões, provavelmente o senhor fulano vai entrar em contato e vai perguntar se está tudo certo, já está tudo aí no e-mail, né? Então, justamente porque ele, assim que eu falei para ele, falou, a certidão já está tudo certinho lá no e-mail do Denilson, ele na hora ligou pro Denilson, questionou, perguntou se está tudo certo. Então, assim, mesmo eu apresentando a certidão, o aval ali era do Denilson. É a confiança, né, que ele já tem de muitos anos. Então, assim, esse relacionamento aqui na nossa cidade, né, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que, olha, você tem um cartório? Eu sempre pergunto se a pessoa tem um cartório, né, que ela prefere, o tabelião de confiança dela, né? Sim. Se ela não tem, ok, a gente vai e direciona, mas a grande maioria, se você pega um idoso, normalmente tem a pessoa, tem a pessoa que ele confia. Por mais que o cartório, eu coloquei meu nome lá, que também foi uma estratégia das pessoas terem até vontade de me conhecer, essa pessoalidade que eu queria, que eu gosto de gente, mas quantas pessoas que chegam lá e falam, é o cartório do Merinho, e é tão bonito, sabe, ver isso, porque o Mero já tem tanto tempo, ele já passou por 3 cartórios. Olha, o Mero, ele tem muitos anos, mais de 40 anos, né? Nossa. Porque o Denilson já tem mais de 30, o Denilson Reginaldo, né? Fernando também, sim. Mas o Mero, ele tem mais, né? Então ele trabalhou com o Marques, depois ele foi para o 4º cartório e depois eu tive a honra dele estar ali comigo. Porque eu falo, eu mais nova, algumas decisões, ele funciona como meu conselheiro, né? Sim. Então eu tenho muito essa abertura, tá, Aline? Algumas decisões que eu vou tomar, eu faço ali reunião com o pessoal, porque eu gosto de escutar as pessoas com mais experiência também, os mais novos, né? Mas essa experiência. Eu vou falar aqui que elas são do ramo e eu vou falar de uma pessoa um pouco mais de fora ali, né, nessa questão da negociação. Que o tabelião, ele tem por isso que você falar, se a documentação estiver certa, se não vai orientar a fazer tudo isso, é por uma questão de que o cartório, querendo ou não, ele tem, para ele poder lavrar ali a certidão, ele tem que ter uma responsabilidade da pessoa estar fazendo. Então, essa questão da confiança, o cartório ele passa essa confiabilidade por conta disso, porque vocês têm todos os métodos para poder fazer com que a pessoa esteja fazendo o negócio correto, não é isso, Bruno? Isso, nós temos então uma obrigação legal também, né? Então, porque nós temos responsabilidade por todos os atos que nós fazemos, então não é só algo, né? A gente tem essa obrigação, que eu digo legal, moral, de fazer todos esses atos. Porque eu falo que no cartório a gente tem que trabalhar de uma forma idônea, então para aquele que não tem, né, o seu tabelião de estimação, você pode ir na Bruna ou em outro cartório que eles têm esse cuidado como uma obrigação mesmo de cartório, né, Bruna? Sim, então, sim, com certeza. É muito especial. A realização, a lavratura de um instrumento público, as pessoas têm que entender que não existe só uma fórmula ali, né? Não é só ali colocar o nome, escrever. Existem vários meios, então, de você proporcionar uma segurança jurídica. Tá, um pagamento que não vai ser à vista, então você pode colocar uma cláusula resolutiva, uma alienação fiduciária, hoje até uma hipoteca também, que ela tinha perdido bastante, né, o uso dela, mas com as novas normas, né, com o Marco Legal das Garantias, então houve várias mudanças e a hipoteca tende a ser também novamente mais utilizada. Então, nesses aspectos, então a forma de realizar determinadas
transações, ela pode impactar na cobrança do imposto. Uma vez eu resolvi uma situação entre irmãos ali, que era uma quantidade de terra razoável, né? E aí eu fiz um estudo, pedi para eles, eu estava ali no comecinho, levei para casa para fazer um estudo, e aí eu pedi para eles fazerem a fusão de algumas matrículas, dei umas orientações ali de um estudo que eu fiz, que eles economizaram na época, isso eu estou falando de quase 10 anos atrás, 140 mil de imposto. Então, existem. Então, fazer a escritura não é igual comprar cebola, né? É lógico que tem os casos que são, né, mais simples, né? Mas existem algumas operações aí que demandam um estudo, um conhecimento mais complexo. Por isso que a gente comentou bastante em alguns podcasts que a gente fez dessa questão do imediatismo, que que tem fases, principalmente quando a gente está tratando de uma casa, né, do celular ali, para você não ter tristeza. Então, eu acho que todos os passos eles vão sendo dados de uma forma que o cartório vai ali findar ali aquela parte, olha, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado, mas você pode economizar nisso, como você disse, olha, você pode fazer dessa forma, olha, aqui não tá legal, mas você tem uma outra opção. Então, é legal, eu não tinha esse conhecimento de saber que tem essa abertura, né, dentro do cartório para isso. Sim, algumas corretores, como a Aline falou, eu dou o meu contato pessoal, embora eles já tenham, né, os escreventes, né, quanto a isso, mas às vezes está lá à noite. Bruna, me veio aqui, essa semana uma corretora me ligou, Bruna, é uma questão familiar um pouquinho complicada, a esposa ela vai ser compradora do imóvel e ela queria sem o marido. Então, ela pode comprar sem ele. Agora, para venda, dependendo do regime de bens, ele vai ter que comparecer. Foi o que eu expliquei. Ela vai comprar, mas se ela tiver a intenção de vender depois, ela vai... Mas para compra, em tese, não tem prejuízo, né? Uhum. Mas agora a venda já é uma questão que, em determinados regimes de bens, exige essa anuência do cônjuge, porque é uma questão de gestão patrimonial ali do casal. Sim, está vendo que são orientações que o imóvel, né, na maioria das vezes, ele possui um valor muito alto. Então, por isso que o Estado ali, né, ele tem essa preocupação. Então, o tabelião, ele funciona ali para fazer um negócio com validade para depois não ter problema. E isso virar um processo, virar uma dor de cabeça, a pessoa perder dinheiro. E que o sonho vira um pesadelo. E o sonho vira um pesadelo. Por isso que tem que fazer essa análise, né, dos documentos, e hoje a gente já vê vários corretores que já tem esse cuidado grande. Então, mesmo quando se faz um contrato, né, tem que fazer a análise do documento, porque depois pode causar um grande prejuízo. E dentro dessa questão do imobiliário, quais são os maiores problemas que você tem no cartório? Tipo de problema, Chico. Pra gente evitar vários aqui. Geralmente, o que acontece, né? As pessoas ali chegam querendo... Eu sempre quis muita agilidade, porque hoje em dia tudo é para ontem. Até a questão da tecnologia facilita, mas a gente precisa fazer essa análise um pouco mais profunda, né? Então, quando a gente detecta alguma coisinha, aí as pessoas... Um alerta ali, né? Eu já tive alguns, né, tanto o vendedor e o corretor, ele era até um pouco mais novato, mas ele estava muito ansioso, e era uma questão ali que tinha menor envolvido, tinha incapaz. Então, é uma situação que a gente tem que ter cautela, porque o curador, ele precisa de uma autorização judicial. Sim. Então, se ele não pode assinar um documento ali sem essa autorização, porque depois ele pode ter problema. Normalmente já vendi alguns imóveis que precisava da autorização judicial, então é moroso, então não tem como ser imediatista nessa situação. A sociedade tem que dar uma segurada. A gente quer as coisas rápidas, mas tem coisa que não dá, né? Porque às vezes as pessoas já vão para assinar a escritura na hora. A gente verifica que tá tudo ok, tá tudo bem, legal, né? Mas quando tem alguma coisa que pode ensejar um pouquinho mais
de cautela e a gente, né, pede para eles terem um pouquinho mais de paciência para a gente fazer todas as regularizações. Por isso que a gente alertou bastante aqui nos podcasts a questão das escolhas dos profissionais, de poder fazer as etapas corretas, né, para quando chegar na etapa ali, você não desperdiçar tempo, nem tristezas ali. Né? Algumas pessoas falam, né, por exemplo, né, eu prefiro comprar coisa que não tem corretor, né, eu tenho que pagar a parte do corretor. Mas eu não sei se eu concordo tanto, porque o corretor, ele é conhecedor daquilo, ele vai saber o bairro que está mais valorizando mais, o lado que é mais favorável, porque eu sempre pergunto, né, esse tipo de coisa, e ele é um profissional mais indicado. Sim. Então, é uma economia, será que vai valer a pena depois de um tempo? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu acho que para tudo, a diferença de você ter um profissional que é especialista ali te acompanhando, acho que para tudo faz diferença. Faz. Vou fazer uma casa sem um projeto do arquiteto, vou comprar sem o corretor, Então, às vezes, vou fazer a escritura e não vou fazer não vou registrar a escritura. Então, assim, muitas vezes falta ali o profissional realmente que vai evitar que algum transtorno, né, aconteça durante a obra, durante a compra. Então tem tudo isso, né? Que, claro, se muitas vezes a pessoa vem com aquele olhar pensando só nessa questão, né, vou pagar o honorário, então você não vai fazer praticamente nada. Sim. Porque se você precisa de um advogado para resolver um problema, né, você vai ter que pagar o honorário para ele, o corretor, você vai ter que pagar o honorário, né? Você quer uma escritura, você vai ter que pagar a escritura. Então, é tudo, né? Então, sim, hoje em dia, se a pessoa vai voltada só para a questão financeira, muitas vezes ela passa por algumas situações que, infelizmente, tem coisas que você tem que comprar, né? E a mão de obra é isso, né? Então, Aline, para você, né, ter uma ideia, hoje em dia eles estão regulamentando uma alteração do Código Civil. E a princípio, não vai ter escritura, mas o que agora no último congresso foi falado com das pessoas que estão participando aí ativamente? Que provavelmente a alteração é que para que tenha transmissão de imóvel em todas as negociações de escritura pública. Por quê? Foram tantas as negociações que geraram problema, que hoje vai ser exigido. É lógico que depois tem que pensar em alguma coisa no viés aí de função social, para ter uns emolumentos diferenciados, dependendo do valor, né, e a finalidade daquele imóvel. Mas eles entendem que a presença do tabelião para verificar essa validade, ela é importante, ela tem que ocorrer em todas as negociações. Então, aí nesse caso, mesmo hoje tem aquela questão dos 30 salários. Sim. Né, que isso. 30, imóveis abaixo de 30 salários mínimos. E também da compra direto com a incorporadora, que a pessoa pode ir lá e registrar o contrato, né? Quando é loteamento. Quando é loteamento, sim, né? Então, nesses casos, também precisaria fazer escritura. A alteração, né? Eu não sei se eles vão acabar mantendo, né, algumas exceções, mas a intenção é que todos, e não é por conta de beneficiar o tabelião, não, é para dar essa possibilidade também para as pessoas menos necessitadas terem esse acesso, porque o tabelião ele vai ler a escritura, ele vai explicar as cláusulas. Então isso é muito importante, porque as pessoas que são leigas, elas precisam dessa orientação. Então não é todo mundo que tem um acesso a advogados, a conhecidos, talvez que dê essa orientação. Então eles estão buscando isso. Entendi. E Bruna, dentro dessa documentação, a gente estava conversando há pouco e eu falei que normalmente eu faço o processo inverso. Quando eu faço a captação do imóvel, eu já emito as certidões tanto dos vendedores quanto do imóvel também, para ver se está tudo ok, justamente para eu iniciar o trabalho com a certeza de que se surgir a venda amanhã, está tudo certo e a gente não perde a negociação, né?
Mas dentro dessa consulta em relação às certidões, à documentação dos vendedores, muitas vezes a gente encontra aí homônimos, né? Então, os João da Silva, que aí na hora que você vai emitir a certidão, sai lá aquele monte de processos, né? Então, nesses casos, eu gostaria que você explicasse para o pessoal qual que é a maneira que a pessoa se assegura que realmente aquele João da Silva que eu estou comprando não tem nenhum problema, sendo que eu emiti lá as certidões e tá lá com uma quantidade enorme ali de João da Silva cheio de processos. Quando são processos mais antigos, né, fica um pouquinho mais difícil de verificar isso. Mas, por exemplo, no protesto, né, para a gente emitir uma certidão, quando tem essa situação de homônimo e a gente não tem um outro documento, né, para diferenciar, tem um procedimento lá que chamam 2 testemunhas que vão assinar e a pessoa vai declarar que aquilo não é dele. Sim. Né? Mas é uma situação aí que hoje em dia é difícil acontecer, mas pode ser, né, que aconteça. Eu peguei um caso, João Carlos da Silva. Imagina. Era tudo assim, ó. Era muita coisa. E não João teve Carlos como verificar pelo documento ali? Então, nós teve alguns casos a gente foi eliminando, então dependendo da localização, então veio muita coisa do Nordeste, o cliente nunca saiu daqui, da cidade, né? Então a gente foi eliminando. O problema maior era o comprador, que quando ele viu, ele entrou em desespero, Sim. né? Ele falou, meu Deus, e aí? Então a gente foi, explicou, fez todas as consultas e viu que não estava ok, né? Mas gerou um estresse ali com o comprador que ele com receio. Ele falou assim, nossa, mas você tem certeza? Mas tem certeza? Então ele ficou... Tem que fazer uma análise mais profunda, né, nesse caso. Sim, Mas sim. é uma situação mais complexa. Sim, acontece, né? Sim. Até em relação ao princípio da concentração, ele é importante, Aline, porque, por exemplo, a gente era exigido na situação do imóvel do domicílio do vendedor. Só que a pessoa às vezes tem processo em outros estados, então era muito difícil. E a lei, ela já tinha vários mecanismos aí, então, de proteção ao devedor, sabe? Com o passar do tempo, muitos. E hoje em dia, o credor, né, ele tem mecanismos já de colocar também situações na matrícula. Então, se ele entrou com processo, hoje em dia é um dever ele ir lá e fazer a averbação desse processo. Então vai facilitar muito. Muita coisa, né? Mas aí você pergunta, mas Bruna, qual que é a sua opinião? A gente ainda tira certidões. Porque a gente vai ter que entender como que é a jurisprudência, se ela vai fazer uma interpretação literal da lei, né? Ali você vai começar com outros entendimentos, exceções. Então, para a segurança, melhor ainda continuar a tirar certidões. Bacana. E, Bruna, o que você dá assim, pro pessoal que está vendo o imóvel, que de repente tem algum problema aí que não resolvido, que precisa resolver? Que dica que você dá para o pessoal assim, em relação a regularizar mesmo o imóvel, né? Tem muita gente com imóvel irregular, né? Então tem ali um contrato de 30 anos, um contrato de compromisso de compra e venda, que a pessoa não fez escritura. Muita gente que acha que aquele contrato ela já pode ir direto no cartório e tá tudo certo, e registrar aquele contrato, e a gente sabe que não é assim, né? Então, podia ter um mutirão, eu falo. Outro dia eu comentei, eu não lembro com quem, eu falei, gente, podia ter um mutirão de regularização do imóvel, né? Porque tanta gente com documentação parada ali, que não fez escritura, que é compra que aconteceu há muito tempo, e passando esse imóvel, né, para os filhos e não fez a escritura. Então, aí vai depender da documentação, né? Então, hoje, é relativamente atual a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória direto no cartório, que é uma coisa assim muito interessante. O processo de uso campeão também, diretamente no cartório, também é muito mais rápido, que a gente tem feito bastante. Mais rápido quanto?
Depende do caso, né? Mas como o processo ele não é algo que fica só no notas, ele é um procedimento híbrido, né? Ele que inicia no notas, depois ele vai pro registro de imóveis, então a gente tem percebido aí um prazo mais ou menos de uns 6 meses, talvez. E para quem tem esses contratos aí na gaveta para poder formalizar, o custo ele é alto, tem algo que possa ajudar para poder fazer com que essas pessoas se organizem em relação a isso? Então, em relação ao custo, né, a gente, no cartório, a gente segue tabelas. Não é uma porcentagem do imóvel, né? Então, vai lá, de 10 a 50 mil é um valor, de 50 a 70 é um valor. E nós utilizamos o parâmetro da avaliação do município. Aqui em Presidente Prudente, né, nós temos um valor para fins de TBI, da avaliação municipal, que a legalidade dessa lei ela é um pouco discutível pelo STJ. Então, por isso que algumas pessoas pedem a reavaliação do imóvel, algumas entram com mandado de segurança para diminuir o valor, porque o entendimento do STJ que a declaração do contribuinte ela já tem uma presunção de veracidade, boa-fé. Mas, como a gente tem a lei, então a gente tem que seguir isso. Então, Mônica, assim, o alerta que eu gostaria até de deixar aqui é justamente para a pessoa regularizar o imóvel, porque enquanto não está ali a negociação realizada, averbada, a escritura averbada na matrícula, você não tem a segurança ainda, né? Então, é imprescindível essa averbação lá na matrícula. Então, o que acontece, né? Eu vou tentar explicar assim de uma forma mais simples. Quando você faz a escritura, a obrigação, porque fala, mas a escritura é pública, né? Mas as partes se obrigam. sim. As partes se obrigam. A partir do momento que você faz o registro no registro de imóveis, então ela tem uma publicidade que a gente chama erga omnes. Então ela vale para todos, porque qualquer pessoa que ela vai adquirir um imóvel, ela tem uma obrigação de ir até o cartório para verificar as informações em relação àquele imóvel. Então a escritura, aqui no Brasil a gente fala que a gente segue o modelo germânico. Então precisa para a transmissão da propriedade a escritura, que a gente fala que é um modo, e depois o registro, né? Então é um híbrido, tá? Para transmitir a propriedade. Então só que registra que é dono, né? Enquanto isso... E sem falar também, né, que se acontece um falecimento na família, alguma coisa, isso atrapalha ainda mais toda essa parte da documentação. Do processo. Você tem que fazer um inventário sim, e assim vai. Sim. Hoje em dia também o inventário no cartório, ele tem sido feito de uma forma muito rápida, sim. As pessoas têm resolvido, até nós tivemos uma resolução agora que ampliou algumas situações, né? Aqui em São Paulo nós já tínhamos, lá a gente já tinha feito em relação à venda, ao inventário com menor, né, que mas dependia de uma autorização judicial, hoje é uma autorização do promotor. Em relação, hoje, uma coisa que é interessante, que é possível ali, é a venda também antes do inventário pelo inventariante. Sim. Então isso é muito bacana, porque antes a gente também dependia de uma autorização judicial. Então são algumas inovações que facilitam muito isso. Isso. E novamente, ela acabou de falar, e é tudo tabelado, né? Tem a tabela em relação às custas, né? Que você sim. foi e perguntou. Então, assim, cartório da Bruna, no primeiro... É tabelado, gente. É tabelado. Então, por isso que é muito essa questão da confiança do relacionamento, né? Então, se você vai pagar X com a Bruna, X com a Juliana, X com a Aline, sim. Né? Você procura... Tem que escolher alguém que você confia. Exatamente, a pessoa que você confia e realmente vai ali, de repente, não se preocupar, né? Eu tenho caso que a pessoa ela nem vai no cartório, ela fala e vai lá o motoqueiro, colhe a assinatura, então acaba resolvendo de uma forma assim muito prática, muito rápida, né, para o dia a dia desse dia a dia corrido nosso. Em relação especificamente ali ao inventário,
em relação às custas judiciais e às custas do cartório, é um absurdo de diferença. Sim. Por isso que sempre foi interessante essa questão do divórcio. Então, a partir do momento que você faz a regulamentação judicial da visita, alimenta, guarda, aí você pode fazer a partilha no cartório. E isso dá uma economia muito grande em relação às custas judiciais, sem falar numa economia de tempo. Eu tive uma situação mês passado. Então a cliente já havia separado, só que ela não tinha entrado com o divórcio. Ela queria comprar uma casa. Aí ela, rapidinho, ela divorciou. Rapidinho. Desculpa. Então, rapidinho, ela resolveu, assim, nossa, foi muito rápido. Sim. Então, assim, facilita muito, né? Pode casar de manhã, divorciar à tarde. Você viu que a gente tem um monte de coisa que a gente vai aprendendo e que vai tendo esse conhecimento. Mas acho que agora eu vou te dar um presente. Olha! Uma lembrança do nosso podcast. Olha! Hoje, uma caneca. Nossa, uma caneca de brigadeiro. Vou usar muito especial. Como eu disse, essa iniciativa por mulheres de um podcast aqui em Presidente Prudente. Eu torço muito pela cidade e eu gosto muito de ver o desenvolvimento, as pessoas, né, aí nessa caminhada para evoluir todo o mercado. Muita gratidão. Parabéns mesmo de você ter vindo. Obrigada por essa iniciativa mais uma vez. Bruna, meus sinceros agradecimentos. Sei que é bem corrido e a gente está iniciando agora, mas acredito que esse olhar, essa visão de crescimento, né, que você tem para o nosso mercado, então assim faz toda a diferença. Então, muito obrigada. Muito obrigada por toda a assessoria que o cartório dá para nós. Né? Então, obrigada a vocês, meninas. Obrigada, né, por também dar a oportunidade da gente, mais uma vez, ter um outro meio de divulgar o que o cartório pode ajudar as pessoas, a vida das pessoas. Né? E com certeza, você pode já preparar o pessoal, que eu vou chamar o Denilson, a gente vai ter outras temporadas. Eu acho que vai ser muito legal, viu, Aline? É gostoso, né? Sim, é muita experiência. Isso. É muita experiência. E abre que muitas vezes a gente está... Era para finalizar, né? Muitas vezes a gente fala um determinado nome e você não sabe como que é a cara daquele nome, não conhece a pessoa. Esses tempos atrás, eu falava tanto do Ricardo para um cliente, aí o cliente chegou e falou assim, mas esse é o Ricardo? Então, eu falei, é esse aí. Então, é bacana que essa galera também venha assim para frente, para justamente vocês, quando de repente eu falar, tô tratando direto com o Denilson, estou tratando direto com a Bruna, estou tratando com o Ricardo, justamente você vai conseguir ver quem que é a pessoa aí que a gente dá de referência. Então, às vezes eles chegam no cartório falando, eu achei que fosse uma pessoa mais velha. A Bruna, quando eu vi a Bruna, eu achei que ela fosse maior. Aí ela chegou, eu falei, é você? Esse é do tamanho da Aline, gente, mas não foi, né? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Bruna, obrigada novamente. Né? Pessoal, muito obrigada. A gente está super feliz, é um projeto que a gente está fazendo com muito amor, com muito carinho. Então, a gente... Espero que vocês gostem, né, de tudo isso que a gente está trazendo e que alicerce aí os seus planos, os seus sonhos de ter aí a sua casa da melhor maneira. Isso aí, continue conosco alicerçando. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.